No projeto Leia a Bíblia Comigo, Atos no capítulo 25. Atos 25. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo e, havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte assentou-se no tribunal, onde ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu mesmo bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar as certas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso, mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vede este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara, passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele.
Então está diante de nós, Atos capítulo 25. Paulo estava diante de autoridades. Paulo estava preso por mais de 2 anos. Ele era acusado pelos judeus de heresia, de profanar o templo, de rebelião contra Roma. Todas essas acusações eram mentiras forjadas pelos judeus para levar Paulo à morte. Paulo se mantém lúcido diante da tribulação. Conectado com o Espírito Santo, ele percebe as armadilhas contra ele e faz o apelo por sua vida e usa as ferramentas que tinha para apelar ao imperador, não com medo da morte, mas para que a mensagem do Evangelho tomasse liberdade, para que ele pudesse chegar mais longe. O Senhor já havia falado para ele que lá no capítulo 24, né? O Senhor já havia falado para ele no capítulo 24, versículo 11, que ele estaria diante de Roma. 24 não, capítulo 23, que ele iria para Roma, que ele tinha que ter coragem, né, para lutar contra a sua própria vida. Então, esse texto da palavra do Senhor mostrando para nós, né, que mesmo diante das acusações falsas, diante das mentiras que o diabo tenta travar Paulo, impedir Paulo, mas mesmo assim Paulo se mantém fiel aos princípios da palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, que a gente possa realmente aprender com Paulo, que não há, quando nós estamos dentro da vontade, no centro da vontade de Deus para nós, quando nós estamos no propósito, quando nós escolhemos o Senhor, quando a gente tem a vida no altar, quando a gente consegue permitir que Deus fale conosco, quando a gente consegue ter ouvidos para ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus, não importa as tribulações, as angústias, as intempéries da vida, Deus será conosco o tempo todo. Ele é conosco. Você pode até ter momentos de choro, mas a Bíblia diz que a alegria vem pelo amanhecer. Que Deus nos ajude. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus, um dia cheio da presença do Senhor para a sua vida. Até amanhã, se Deus nos permitir.